Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Paula e esse é meu canal Tricotando. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos. E hoje eu trouxe para você esse lindo cropped céu, produzido com fio de algodão mercerizado. Muito simples e fácil de fazer. E antes de começar, eu vou passar algumas informações para vocês. A gente vai começar fazendo a lateral, vai seguir na parte das costas, igual eu tô mostrando aí. A gente vai fazer primeiro assim, porque a gente vai fazer ele assim, ó, na vertical. Na verdade, a gente vai fazer na horizontal, mas na hora que coloca no corpo, quando for vestir, vai ficar na vertical, como se fosse esse crochê, como se fosse tricô. Aí o ponto é muito parecido, mas é feito em crochê. A gente vai subir a lateral, a cava, depois vai descer, fazer a alça e fazer diminuições para formar o busto. Depois subir a mesma quantidade que desceu no busto, fazer a outra alça, tudo assim, ó, essa carreirinha, subindo e descendo. Fazer a outra cava até chegar na lateral de novo. Então a gente vai trabalhar a parte das costas primeiro, depois a cava, a alça, o busto de novo, a alça, a cava e vai chegar lá nas costas onde a gente começou. Então, pessoal, como eu disse, a gente vai trabalhar primeiro a lateral, as costas, depois subir a cava, a alça, descer o busto, subir o busto, a alça de novo, descer a cava e chegar lá nas costas, na lateral onde que a gente começou. Agora, vamos aos materiais e mais pra frente eu vou dando mais dicas e falando como que vai ser o processo. Então agora vamos aos materiais. Eu utilizei esse fio charme, só que não dessa cor, uma cor azul, claro. É que eu já tinha tirado o rótulo e eu não sei onde que eu coloquei o rótulo, só peguei desse charme aí, só pra gente ver a numeração da agulha e a espessura do fio, né? Pode utilizar com a agulha número 2,5 e 3. Só que eu comecei a parte das costas com a agulha número 3,5, porque meu ponto é muito apertadinho no crochê, então eu prefiro fazer com a agulha mais grossinha para ficar um trabalho mais maleável. Então agora vamos começar. Vou pegar o fio azul, vamos fazer o nozinho inicial para começar. E eu vou colocar na agulha 37 pontos. Esse início é o que vai dar o comprimento da sua peça. Então, quanto mais correntinhas, mais pontos fizer, mais compridinho vai ficar. Então, essas correntinhas iniciais vão definir a altura. Definindo então a altura da sua peça, no meu caso aqui eu coloquei 37 pontos. Vamos começar a fazer os pontos meio alto fechado. Você vai pegar a correntinha, pular as duas primeiras, na terceira correntinha você vai começar a fazer um ponto meio alto fechado. De novo, um ponto meio alto fechado. Vai pegar, passar a cordinha, introduzir na perninha de trás, sempre na perninha de trás da correntinha, e passar as duas direto. E seguir fazendo meio ponto alto fechado até chegar lá embaixo, faltando 7 correntinhas. Eu vou voltar aqui para vocês, que vai mudar o ponto. Chegando, ó, no final, vim fazendo meio ponto alto fechado até faltar 7 correntinhas, sempre pegando a perninha de trás da correntinha. Agora essas 7 correntinhas a gente vai fazer pontos baixíssimos, que vai ser a barra do cropped. Esse cropped ficou bem curtinho, gente, então lembrando que essas correntinhas iniciais vão definir a altura do cropped.
Se você quer mais compridinho, coloca mais quantidade. Se você quer mais curtinho, menos quantidade de correntinha para iniciar. Agora chegando no finalzinho, ó, fiz as 7 pontos baixíssimos. Vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e 7 pontos baixíssimos. Até chegar lá no início dos pontos baixíssimos. Pula a primeira, né, correntinha e faz ponto baixíssimo também, até onde a gente iniciou o ponto baixíssimo. Não focou muito direitinho não, mas é isso, é fazer ponto baixíssimo até onde iniciou o ponto baixíssimo. E depois seguir um ponto baixíssimo e 7 da barra. Sempre descer os 7 últimos pontos, ponto baixíssimo, e voltar também até onde começou os pontos baixíssimos. É só ir cuidando, pegando só a perninha de trás da correntinha e seguir fazer os pontos baixíssimos até onde você iniciou os pontos baixíssimos. Isso vai ser a barra do cropped. Agora, tá vendo? Começou os pontos meio alto fechado. Então, vou seguir fazendo ponto meio alto fechado até chegar lá em cima onde a gente começou. E nessa parte aí, gente, que é a parte das costas, vai ser sempre assim, sem nenhum aumento. Até em cima, vira, ó, cheguei em cima, o último pontinho, meio alto fechado, vou subir 2 correntinhas para dar a altura do ponto, virar o trabalho, pular as 2 correntinhas que eu fiz, da altura do ponto, e na perninha de trás da correntinha, ponto meio alto fechado. De novo, ponto meio alto fechado. Seguir fazendo ponto meio alto fechado até chegar faltando 7 pontos lá no final, que é a barra. E vamos fazer de novo 7 pontos baixíssimos. Feito os 7 pontos baixíssimos, fez uma correntinha, virou o trabalho, segue fazendo ponto meio alto, chegou lá em cima, 2 correntinhas para dar a altura e segue fazendo, mesmo processo. Agora, a partir daí, a quantidade de carreira vai definir a largura das costas. Então, você vai medindo e vai vendo a quantidade de carreiras que você deseja fazer para sua peça. Eu vou fazendo aqui e já volto. Então, pessoal, eu segui fazendo. Nessa peça, eu fiz no total de 70 carreiras, que eu medi aqui e ficou uma largura boa. Acho que deu 33 centímetros. Mas se você prefere mais largo, só continuar fazendo as carreiras sem aumento, subindo e descendo até a largura desejada. Agora, depois desse processo das costas, a gente vai começar a fazer a lateral, que é a cava. E eu vou trocar de agulha, porque meu ponto é mais apertadinho, então eu queria que ficasse as costas mais larguinhas, então não tem problema, furadinho. Agora na parte da frente eu quero ele mais fechadinho, então eu peguei a agulha menor e vou deixar a agulha que eu estava fazendo as costas de lado. Então vamos começar agora a parte dos aumentos para subir a cava do nosso cropped. Lembrando de pegar sempre na correntinha de trás. E os pontos são os mesmos, ponto meio alto fechado e baixíssimo. Vamos subir agora 2 correntinhas para fazer a altura do ponto e começar os aumentos. Então, a gente sobe 2 correntinhas para dar altura ao ponto e mais 2 correntinhas para fazer o aumento. Aí sempre vai ser 2 pontos de aumento na lateral
E lá embaixo, na nossa barrinha, a mesma coisa. Então, subiu 4 pontos, pula 2, igual o início do trabalho, e segue fazendo o mesmo processo. Aí já fez um aumento, 2 pontos de aumento, subindo 4 correntinhas, pulando as 2 primeiras e fazendo as outras 2, aumentei 2 pontos. Lembrando que essa parte lateral do cropped, onde vai ficar a cava. Então, segue fazendo meio ponto alto fechado até as 7 últimas correntinhas. Os últimos 7 pontos, ponto baixíssimo, uma correntinha, vira, mais 7 pontos baixíssimos e o restante ponto meio alto, até lá na ponta. Sempre o mesmo processo. E vai fazendo até completar 9 carreiras de aumento. Então, eu voltei aqui para mostrar para vocês mais uma vez. Eu consegui fazendo os pontos meio alto fechado, embaixo as 7 correntinhas que faltam, ponto baixíssimo. E nessa parte de baixo dos pontos baixíssimos não vai ter aumento, sempre vai ser retinho e pegando a parte de trás da correntinha. Chega no final dos pontos baixíssimos, vira, faz uma correntinha, mais 7 pontos baixíssimos, segue fazendo ponto meio alto, até chegar lá em cima. Chegando lá em cima novamente, ó, vem fazendo, chegando em cima, faltando aos 2 pontos de aumento da outra carreira, a gente faz ele normalmente um ponto meio alto fechado, mais um ponto meio alto fechado, o último. Sempre assim, aumentando de 2 em 2 em cada carreira. Na parte de cima, que vai formar a lateral da cava do cropped. Faz mais 4 correntinhas, vira, na terceira correntinha, ponto meio alto fechado, esse é um aumento, e o próximo ponto meio alto fechado, o segundo aumento, e vai ser sempre assim até a quantidade de carreira desejada. No meu caso aqui, esse cropped, acho que foi o tamanho PPP, gente, ficou bem pequenininho. Eu fiz 9 aumentos, 9 carreiras dessas de aumento. Então, se você quiser um tamanho maior, é só você fazer mais aumentos. Faz 10, 11, aí vai medindo o tamanho desejado. E é só seguir pegando a correntinha de trás. Embaixo, lá na barra, não faz aumento, só a parte de cima que vai formar a cava do cropped. Eu segui fazendo as 9 carreiras de aumento até começar a fazer a alcinha, que é as correntinhas. Eu subi, quando eu fiz o último aumento, aí para fazer o próximo eu não fiz, subi fazendo correntinha, 60 correntinhas para fazer a alça. Aí depois eu desci, vou descer fazendo ponto meio alto fechado, voltar e descer fazendo ponto baixíssimo na lateralzinha da alça, para depois começar a diminuição para fazer o busto. A partir daí, eu fui fazendo a correntinha, fui lá em cima, fiz 60 correntinhas, voltei. Aí você vai lá embaixo, ó, o mesmo processo, sobe, e essa quantidade de ida e volta lá em cima vai definir a largura da alça. Então, aí com vocês, eu vou fazer aqui e vou ver com quantas carreiras eu vou ficar e volto para falar com vocês. Então, pessoal,
Eu fiz as 60 correntinhas, voltei fazendo ponto meio alto fechado, fui até lá embaixo, subi novamente, fui fazendo ponto meio alto fechado, e mesmo ponto do corpo do cropped. Aí eu desci fazendo, embaixo sempre o mesmo processo, nossa barrinha, voltei, e na terceira vez que eu desci, eu fiz uma correntinha e desci fazendo ponto baixíssimo, para ficar com a lateral um acabamento diferente. Aí fiz o ponto baixíssimo até o início do aumento do outro lado da cava, que agora a gente vai começar também a fazer as diminuições para fazer o busto. Lembrando que a última carreira, para arrematar a alça, eu vim fazendo ponto baixíssimo. Aí vai lá embaixo e volta. Agora, para começar a diminuição do busto, é só você parar, subir e parar 2 pontos antes do ponto que você aumentou do outro lado. Então, sempre você vai parar 2 pontos antes e vai voltar a carreira. Para aumentar, a gente fazia 2 pontos a mais. E agora, para diminuir, você para 2 pontos antes da última carreira e volta fazendo. Aí você vai diminuir 2 pontos também em cada carreira. Então, para subir, você aumenta 2. E para diminuir, você para 2 pontos antes. Igual lá no início. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês entenderem como que vai ficar. Aí, pessoal, eu vou fazer uma aqui para mostrar para vocês, ó. Eu fui, desci fazendo, embaixo a mesma coisa, faz os pontos baixíssimos, volto, faz uma correntinha, volto, fazendo ponto meio alto fechado, e 2, ó, eu parei antes, né, na mesma reta da primeira diminuição, e agora, sobrando 2 pontos, 2 correntinhas finais, eu não faço ela, faço o antepenúltimo, subo 2 correntinhas, é o mesmo processo, é o mesmo ponto, tá? Viro, essa parte aí é a mesma do início, só faz 2 correntinhas para dar a altura do ponto. E para 2 pontos antes para dar a diminuição da carreira. E sigo fazendo ponto meio alto fechado até lá embaixo na barra. Na barra não tem diminuição nem aumento. Só fazer uma correntinha para virar a carreira e fazer as 7 correntinhas de ponto baixíssimo. Aí você vai na lateral do cropped, eu fiz 9 carreirinhas de aumento. Só que no busto eu não quero tão cavado. Então, eu vou fazer 7 diminuições. Então, na lateral, que é a cava, vai ficar com 9 pontinhos de diminuição. E no busto, eu vou fazer com 7. Porque eu não quero muito aberto, eu quero mais fechadinho. Então, só seguir esse processo aí. Parando 2 pontos antes, fazendo a diminuição. E depois, eu volto com vocês. Então, pessoal, eu fiz no total mesmo de 7 diminuições do busto. Lembrando que se você quiser maior, você faz mais quantidade de diminuição. Aí eu desci fazendo a 7ª carreira, voltei e parei rente, eu não fiz mais diminuição. Parei nela, no último pontinho. E agora vamos subir a outra lateralzinha do busto. Aí o mesmo processo de aumento. Faz 4 correntinhas, vira e vamos fazer mais 2 aumentos. Pegando na terceira correntinha para subir a outra lateral, espelhada nessa parte de cá do busto.
Então, vamos repetir o processo, só que agora aumentando. Fez as 4 correntinhas, virou o trabalho, pula as 2, na terceira, vai fazer o primeiro aumento, pulou 2 na terceira, vai fazer o primeiro aumento, ponto meio alto fechado, segundo aumento nessa carreira, ponto meio alto fechado, segue fazendo, ponto meio alto fechado, até chegar lá na barra, sempre pegando na parte de trás da correntinha e finalizando lá com os 7 pontos baixíssimos. Aí agora, como eu falei, a gente vai se espelhar no outro lado do busto. Se eu fiz 7 diminuições, eu vou fazer 7 aumentos para ficar do mesmo tamanho. Chegando aqui agora de novo, eu fiz as diminuições, os aumentos do busto e fui lá em cima da correntinha de novo, as 60 correntinhas, voltei e tô na última parte, né? Vou descer agora a última carreira, então eu faço os pontos meio alto fechado até o último ponto sem aumento. Na alça é sem aumento, sem diminuição. A quantidade que você escolheu, você vai fazer aí lá embaixo, voltar sem aumento, sem diminuição. Fez o último pontinho, eu subo uma correntinha só para dar a altura e viro o trabalho. E agora eu vou fazer essa lateral aí igual eu fiz da outra, só com ponto baixíssimo, para ficar um acabamento bonito na lateralzinha da alça. Então eu vou fazendo ponto baixíssimo até chegar lá aonde eu comecei as correntinhas para fazer a alça, as 60 correntinhas. Vou seguir fazendo até chegar na partezinha lá embaixo, no início, onde eu comecei as correntinhas, pra gente começar a fazer as diminuições da cava de novo. Aí eu vou lá embaixo, vou voltar e chegando nessa parte aí, na mesma distância, eu vou começar as diminuições para fazer a outra lateral, igual eu fiz do lado que eu tô mostrando aí. Só que do lado de cá eu fiz subindo, agora eu vou fazer descendo. De um lado sobe, de outro lado desce. Vou começar, vou lá embaixo, vou parar na mesma distância do outro lado e a partir daí vou começar a descer as diminuições. Então, pessoal, eu segui fazendo as diminuições na mesma quantidade da outra lateral, as 9 diminuições, né? Então, se vocês não entenderam a diminuição e o aumento, é só voltar ao vídeo e seguir certinho que dá tudo certo. Não vou repetir de novo a mesma coisa. Então, diminuição e aumento, é só voltar ao vídeo e ver. A mesma quantidade de um lado do outro, a mesma quantidade do busto do outro. Aí, parando na mesma quantidade de pontos que você iniciou, você vai fazer agora a união da lateral lá nas costas com o início e o fim. Então, eu fiquei com a mesma quantidade de pontos que eu iniciei, aí agora é só fazer a costura na lateral. Desci fazendo até ficar com a mesma quantidade de pontos do início da peça. Lembrando que eu fiz as 9 diminuições e agora eu parei 2 pontos antes, que deu a mesma quantidade de pontos do início do trabalho, onde a gente começou a aumentar. Então, agora eu vou unir a lateral com o início e o fim, fechar com correntinha, ponto baixíssimo,
eu vou virar o trabalho, né? Você vai escolher o lado, ver qual é o lado avesso, vai virar e vai pegar uma pontinha de um lado, uma perninha do outro, sempre uma perninha de um lado, a perninha de outro, fechar com ponto baixíssimo, desse jeitinho aí que eu tô mostrando. Vai com cuidado, com paciência, que dá tudo certo. Desmancha, faz de novo. Se não ficou bom, refaz. E segue fazendo, pegando uma perninha de lá, uma perninha de cá. E fechando com ponto baixíssimo. Vai fazer a tela na lateral, no finalzinho da barra. E deixar um fiozinho para arrematar. E é isso. E agora eu vou voltar. Ah, tem também a alcinha. Depois disso, é só prender a alcinha lá atrás. Aí vocês medem onde vai ficar. E é só prender. Ou com agulha de tapeçaria mesmo, ou com a própria agulha de crochê. E agora eu vou voltar aqui com a peça pronta para mostrar para vocês. Então esse foi o resultado, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!